Joel capítulo 2, versículo 32. Antes da leitura bíblica, quero dizer uma coisa, queridos. Eu tenho muitos papéis comigo, papelzinhos que os irmãos escrevem, pedindo orações, e eu quero lhes dizer que esses papelzinhos, por mais pequeninos que são, eles não ficam perdidos por aí. Eu coloco tudo isso nas mãos de Deus, na minha vida devocional pessoal, e eu oro mencionando cada caso que me apresenta nesses pedidos. Somos uma grande família, e embora neste mundo não teremos a oportunidade de nos ver, às vezes de nos conhecer pessoalmente, quando Cristo voltar, sem dúvida, teremos toda a eternidade para conversar com Ele. Eu não vou lhes dar um papelzinho para vocês orarem por mim, mas eu vou lhes pedir que quando vocês também se ajoelhem para orar, se lembrem dos pastores e se lembrem também de mim. Porque se há alguém que o inimigo quer destruir na vida espiritual, são aos líderes da igreja, aos pastores. Às vezes, com tristeza, um pastor é ferido pelos dardos do inimigo. Somos constantemente acossados. Quando a profecia foi apresentada, não havia correio, não havia telefone, não havia maneira de se comunicar. E mesmo que tivessem dinheiro para ir de Babilônia a Jerusalém, Daniel era um pobre escravo. Todos estavam espalhados sob o poder do inimigo. Não podiam ir para lá na hora que queriam. Não, eram escravos a serviço dos dominadores. Agora, nessas circunstâncias, vem a profecia. E o que é que Jesus promete? Filhos meus que estão espalhados pelos quatro cantos da terra, não fiquem tristes, porque será que todo aquele que invocar o nome do Senhor, eu vou trazê-lo para o Monte Sião, vou juntá-lo de Jerusalém, de Babilônia, de lá, do outro lado, de aqui, de outro, todo mundo no meu Monte Sião, eu vou juntá-los. Daniel, o primo, o irmão, o tio, o cunhado, o avô, pai, mãe, amigos, todos vou juntá-los no Monte Sião. Mas não é só isso. Ao mesmo tempo que eu juntar meus filhos no Monte Sião, aqui embaixo, no vale de Josafá, eu vou juntar os inimigos que perseguiram meu povo, para destruí-los. Por que perseguiram vocês? Por que espalharam vocês pelos quatro cantos da terra? Que profecia maravilhosa. Mas a minha pergunta para vocês que fazem o ano bíblico e que conhecem a Bíblia é a seguinte: vocês lembram alguma vez ter lido o cumprimento desta profecia? Em algum lugar da Bíblia está registrado que Deus um dia juntou todos os seus filhos espalhados no Monte Sião e ao mesmo tempo juntou os inimigos no vale de Josafá e os destruiu? Vocês encontram isso na Bíblia? Não, nunca. Por que não? Porque a profecia nunca se cumpriu, nunca. Quer dizer que Deus é mentiroso? Cumpre e não promete? Não, é que a profecia é uma profecia condicional. E qual era a condição para que a profecia se cumprisse? E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor, essa era a condição. Eles deviam invocar o nome do Senhor Jesus, então eles seriam reunidos no Monte Sião. Mas acontece que São João disse que Jesus, quando veio a este mundo, aos seus veio. E o quê? E os seus não o receberam. Jesus veio a este mundo para cumprir a profecia, para juntar os filhos espalhados de todo canto da terra. Lembrem que na véspera de sua morte, desde as alturas de Jerusalém, Jesus olhou e chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas aos profetas e apedrejas os que te são enviados. O que mais? Quantas vezes
quis o quê? Juntar teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas. Mas não quiseste. Eu vim aqui para juntar vocês, para cumprir a profecia, mas aos seus veio e os seus não o receberam. E como eles não cumpriram a condição, Deus nunca cumpriu a promessa. Israel deixou de ser o povo espiritual de Deus nesta terra. Quando eles disseram, não temos mais rei senão o César, eles voltaram as costas para Deus e disseram, não queremos mais saber nada contigo, não somos teu povo. E Deus teve que levantar um outro Israel espiritual, a igreja cristã. Deus teve que levantar um outro povo de Israel, a igreja cristã. E agora, essa profecia que não se cumpriu com Israel antigo, Deus a repete para o povo cristão de hoje. E onde está a repetição dessa profecia? Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 14. Vocês encontrarão aí a repetição da profecia. Vejam, o capítulo 14. E eis, olhei e eis, diz João, o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e reunido com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome de Jesus e o nome de seu Pai. O nome dele, do Cordeiro, e o nome de seu Pai. Vejam a profecia repetida. Queridos, no Velho Testamento Deus deu uma profecia que era a seguinte, a promessa: vou reunir meus filhos espalhados, meus filhos de Israel espalhados pelos quatro cantos da terra, vou reuni-los no Monte Sião. Então era uma reunião entre Deus com seus filhos espalhados pelos quatro cantos da terra no Monte Sião. Agora no Apocalipse a profecia anuncia a reunião de um cordeiro com 144.000 pessoas no Monte Sião. E esta profecia tem causado muita dor de cabeça a muita gente. Porque muita gente começa a pensar assim, e que coisa é o Monte Sião? E o que é o Cordeiro? E quem são os 144.000? São simbólicos? São literais? São os que não se casaram? Quem são os 144.000? E isso inquieta muita gente. Agora, queridos, vamos tentar entender o que Deus está nos dizendo esta manhã. Ele está dizendo, Ele está profetizando a reunião do Cordeiro com 144.000 no Monte Sião. Eu pergunto para vocês, existe hoje o Monte Sião ou não? Sim ou não? Sim. Se você tiver bastante dinheiro, pega um avião, faz uma viagem de turismo para as terras bíblicas. Você vai encontrar o Monte Sião no mesmo lugar em que estava quando Cristo esteve nesta terra. Não se mexeu nem 1 milímetro para lá, porque as montanhas são eternas. Em linguagem humana, estão sempre no mesmo lugar. O Monte Sião continua lá. Agora, vamos dizer que esta profecia seja uma profecia literal. Quer dizer que no Monte Sião literal, que está lá, nas terras bíblicas, haverá a reunião de um cordeiro literal. Conhecem um cordeiro, bicho? A reunião de um cordeiro literal no Monte de Sião literal, com o número literal de 144.000 pessoas. Me digam uma coisa, que sentido tem a reunião de um cordeiro com 144.000 pessoas no Monte Sião? Tem algum sentido? Diz alguma coisa? Não. Então, você vai me dizer, pastor, mas o senhor tem que entender que o cordeiro não é um cordeiro bicho. O cordeiro é Jesus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês concordam com isso? Ah, muito bem. Então, se o cordeiro é símbolo de Jesus, o Monte Sião
tem que ser símbolo de alguma coisa. E 144.000 também tem que ser símbolo de alguma coisa. Porque em interpretação bíblica há um princípio básico que nos ensina o seguinte: temos que respeitar a estrutura do texto. No mesmo verso, se o cordeiro é simbólico, tudo terá que ser simbólico. Eu não posso dizer o cordeiro simbólico se é um literal, 144.000 literal, porque aí eu estou quebrando a estrutura do texto. Eu tenho que respeitar. Agora, todos concordamos que o cordeiro é o símbolo de Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Então, Sião tem que ser símbolo de alguma coisa. E 144.000 também tem que ser símbolo de alguma coisa. Agora vamos ver. Já não tem dúvida de que o cordeiro é símbolo de Jesus. Quer dizer que Jesus está querendo ter uma reunião hoje. Aonde? No Monte Sião. Mas agora vem nosso problema. Sião simboliza o que hoje? Para nós sabermos o que simboliza Sião hoje, nós temos primeiro que saber o que coisa era Sião antigamente. A Bíblia é sua própria intérprete, seu próprio intérprete. A Bíblia sozinha se explica. Vejam, vocês já ouviram falar de Babilônia? Babilônia, temos que sair de Babilônia. Muito bem. Mas que coisa é Babilônia? Para saber que coisa é Babilônia hoje, que simboliza Babilônia hoje, onde está Babilônia hoje, primeiro temos que saber que coisa era Babilônia antigamente, nos tempos da Bíblia. E nos tempos da Bíblia, Babilônia era, em primeiro lugar, o povo que perseguia a quem? Ao povo de Deus. Segundo, Babilônia era o povo que adorava o sol. Em terceiro lugar, Babilônia era o povo que jogava por terra os princípios estabelecidos por Deus. Isso era Babilônia antigamente. Você quer descobrir onde está Babilônia hoje? Você tem que procurar um povo hoje que em algum momento e de alguma maneira persiga o povo de Deus. Segundo, tem que procurar um povo hoje que adore o sol ou o dia do sol. Quer saber onde está a Babilônia hoje? Tem que descobrir qual é o povo que jogou por terra os princípios da santa e eterna lei de Deus. Então você vai descobrir Babilônia. Agora, quer saber onde está Sião hoje? Que simboliza Sião hoje? É muito simples. Você tem que ir ao Velho Testamento e saber que coisa era Sião quando Israel estava vivo, quando a Bíblia foi escrita. Quer saber que coisa era Sião antigamente? Voltemos os olhos a Joel, capítulo 3. E aí encontramos o seguinte, no versículo 16, 3:16. O Senhor brama de Sião. Outras versões dizem, o Senhor fala de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. Em primeiro lugar, antigamente, Sião era o lugar onde Deus falava. Primeira coisa de Sião, característica de Sião. Segundo, versículo 17. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Antigamente Sião era, em primeiro lugar, o lugar onde Deus falava, se comunicava com seu povo. Segundo, Sião era o lugar onde Deus habitava, onde Deus prometia estar presente, onde Deus morava. Que mais era Sião antigamente? Joel capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai jejum, convocai uma assembleia solene em meu monte. Que coisa era Sião antigamente? Primeiro, o lugar onde Deus queria se comunicar com seu povo. Segundo, o lugar onde Ele queria estar presente, Ele queria morar, queria habitar. Terceiro, o lugar onde Ele congregava seu povo, reunia seu povo. Isso era antigamente.
Agora vocês querem saber que coisa é Sião hoje? É simples. Você tem que buscar hoje o lugar, primeiro, onde Deus quer se comunicar com os seus filhos. Segundo, o lugar onde Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu, aí habito eu, aí quero morar eu. Em terceiro lugar, o lugar onde Deus reúne seus filhos para comunicar-se com eles. Qual é esse lugar hoje? A igreja. Vocês veem, a Bíblia sozinha se interpreta. É a igreja. Quer dizer que hoje o Cordeiro Jesus está querendo ter uma reunião, aonde? Na sua igreja. Com quem? Aí está o terceiro problema. Com quem? Com 144 mil pessoas. Só que esses 144 mil não pode ser literal, porque o Cordeiro não é literal, Sião não é literal. Então esses 144 mil tem que simbolizar alguma coisa, tem que ser símbolo de alguma coisa. Agora, nosso problema é 144 mil é símbolo de quê? Vocês veem que a Bíblia é um livro simbólico. Vocês sabem que na Bíblia há muitos números que simbolizam algo. Porque, por exemplo, o número 7 simboliza quê? Perfeição, amplidão, uma coisa completa. 7 é completo, vasto. O número 4, que simboliza na Bíblia? É a plenitude da terra, os 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 anjos segurando os ventos, a plenitude da terra. E o número 12 simboliza o que na Bíblia? Vocês sabem? Igreja de Deus, filhos de Deus, povo de Deus. Quando Deus estabeleceu o seu povo no Velho Testamento, o estabeleceu baseado em 12 tribos. Quando uma delas fracassou, Deus fez questão de substituir, porque 11 não é símbolo de filhos de Deus. Símbolo de filhos de Deus é 12. No Novo Testamento, Deus estabeleceu sua igreja com seus filhos, baseado em 12 apóstolos. Quando um deles fracassou, Deus fez questão de substituí-lo, porque 11 não é símbolo de filhos de Deus, 12 é o símbolo de filhos de Deus. Agora, na Bíblia também, há outra figura com relação a números, a intensificação dos números. Por exemplo, 7 é símbolo de quê? De perfeição. E um dia Pedro foi a Jesus e lhe disse assim: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão? E Jesus, que diz? 70 vezes 7. Aí vem a intensificação de um número. Se 7 já é perfeito, completo, teu perdão deve ser completo. Imagina 70 vezes 7. Jesus está querendo enfatizar uma verdade que ele já disse. Em Apocalipse encontramos que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos para não destruir a terra. Mas quando eles soltam, o sangue dos ímpios se derrama até 16 mil estádios. 4 já é símbolo da plenitude da terra. Agora, 16 mil é 4 vezes 4 vezes 1000. Essa é uma figura bíblica. A intensificação de um número para dizer, se já 4 é símbolo da plenitude da terra, imagina sendo 16 mil. Já é a plenitude sobre plenitude, é plenitude sem menor dúvida. Agora 12 é o símbolo dos filhos de Deus. E o número 144 mil repete a história de figuras de intensificação numérica da Bíblia. 12 vezes 1000. 144 mil. Ou seja, se 12 já é símbolo dos filhos de Deus, 144 mil quer dizer os filhos de Deus sem a menor dúvida. Está intensificando uma verdade que Jesus deu. Em outras palavras, a profecia de Apocalipse nos fala de uma reunião entre Jesus na sua igreja com seus filhos. Só que hoje os filhos sinceros de Deus
nem todos estão na igreja. Os filhos sinceros de Deus hoje estão espalhados pelos 4 cantos da terra, em diferentes filosofias, em diferentes religiões, em diferentes igrejas, em diferentes maneiras de pensar, em diferentes grupos sociais, em diferentes estratos sociais, enfim. Tem filhos maravilhosos e sinceros de Deus entre os ateus, e são ateus porque nunca encontraram e ouviram a voz de Jesus chamando eles para a grande reunião. Tem filhas maravilhosas de Deus lá nos prostíbulos, e estão aí vendendo o seu corpo porque nunca sentiram a voz de Deus chamando-as para a grande reunião. Tem filho de Deus aí na Praça da República, em meio dos homossexuais que andam vendendo o seu corpo, porque tem gente aí que não sentiu a voz de Deus chamando-os para a grande reunião. Tem filhos de Deus entre os comunistas, tem filhos de Deus entre os muçulmanos, entre os budistas, entre todas as filosofias, religiões do mundo. Há filhos sinceros, maravilhosos de Deus. E hoje, Jesus, o Cordeiro, está querendo ter uma reunião, está preparando o seu povo para o fim. Quando Cristo voltar pessoalmente, Ele poderá abraçá-los pessoalmente. A profecia terá um cumprimento completo e definitivo e total. Mas hoje, num cumprimento parcial, Jesus, o Cordeiro, está chamando seus filhos. Dentre os ateus, está chamando-os para seu Monte Sião, que é sua igreja. Dentre os incrédulos, dentre os muçulmanos, dentre os budistas, dentre os homossexuais, das prostitutas, dos bêbados, dos drogados, dentre todos os grupos sociais, dentre todos os grupos religiosos, Jesus, o Cordeiro, está trazendo seus filhos para o Monte Sião. Se eu saio com uma cesta para pescar e quero reunir os peixes na minha cesta, eu uso um instrumento para pescar. É o anzol. E com o anzol eu trago um peixe e coloco na minha cesta, outro peixe na minha cesta, outro peixe na minha cesta. Agora, que instrumento usa o Cordeiro para trazer seus filhos de todas as filosofias, de todas as religiões, para a sua igreja? Que instrumento usa o Cordeiro? Está no livro de Apocalipse, capítulo 14, quando fala da grande reunião. Depois de falar da grande reunião, a partir do versículo 6, nós encontramos o instrumento que o Cordeiro usa para reunir seus filhos. E qual é esse instrumento? É a tríplice mensagem angélica. A tríplice mensagem angélica. Hoje o Cordeiro está querendo reunir seus filhos na sua igreja, que é seu Monte Sião, de todos os cantos da terra, com um instrumento que é a tríplice mensagem angélica. E a tríplice mensagem angélica fala, em primeiro lugar, o Evangelho eterno de Deus. O homem se salva unicamente pela graça de Cristo, pelo amor maravilhoso de Deus. Segundo, o homem que foi salvo pela graça maravilhosa de Jesus tem que viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, inclusive o sábado, o 4º mandamento. E terceira mensagem, os filhos de Deus têm que sair de Babilônia e chegar ao Monte Sião. Tem que se juntar na grande reunião. E com essa tríplice mensagem angélica verdadeira, o Cordeiro está juntando seus filhos. Essa tríplice mensagem está chegando a um ateu e trazendo o ateu, arrancando-o do ateísmo, da incredulidade, e trazendo-o para a igreja de Deus, seu Monte Sião. Essa tríplice mensagem angélica de amor e misericórdia está chegando a um prostíbulo e arrancando uma prostituta e trazendo-a para a igreja de Deus, seu Monte Sião. Essa tríplice mensagem angélica está encontrando uma pessoa numa religião que parece cristã, que tem o nome de Jesus, que fala de Jesus, mas que não obedece aos princípios eternos da lei de Deus, e os arranca de aí e os traz com amor para a grande reunião na sua igreja, no seu Monte Sião. Mas, queridos, a profecia se repete quase que ao pé da letra. Ao mesmo tempo que Deus queria antigamente juntar seus filhos no Monte Sião, e aqui embaixo os inimigos de seus filhos se reuniriam para ser destruídos, hoje se está cumprindo a mesma coisa.
Deus, com a tríplice mensagem angélica, está tentando reunir seus filhos no Monte Sião. E ao mesmo tempo, o diabo inventou a tríplice mensagem angélica falsa. E com essa tríplice mensagem angélica falsa, o diabo está juntando seus filhos no vale aqui. Querem ver? Capítulo 16 de Apocalipse. Vejam aí. No capítulo 16 de Apocalipse, o versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aqui está a tríplice mensagem angélica falsa, diabólica. E estes espíritos de demônios operam sinais, fazem milagres, fazem curas, fazem reuniões de reavivamento. Eles não fazem coisas moralmente erradas, não. Fazem prodígios e sinais. E vão ao encontro de todos os reis do mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E versículo 16. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedão. Queridos, o momento que estamos vivendo agora é o momento mais solene da história deste mundo. Há 2 personagens que estão chamando os seres humanos para um ou para outro lado. Aqui no Monte Sião, o Cordeiro chamando seus filhos de todos os cantos com a tríplice mensagem angélica verdadeira. E aqui embaixo no vale do Armagedão, o inimigo de Jesus, com a tríplice mensagem angélica falsa, chamando seus filhos para a grande reunião dele. Ele vai reuni-los, e vai reunir presidentes e governantes e reis e príncipes deste mundo. Vai reunir aqui no vale as maiores cabeças, os maiores cérebros, as maiores fortunas deste mundo. E vai enganá-los com a tríplice mensagem angélica falsa, travestido de religião, travestido de cristianismo, travestido com o nome de Jesus muitas vezes. Vai enganá-los. E quando reuni-los vai dizer: temos que perseguir esses fanáticos que estão no Monte Sião. Temos que persegui-los porque a inflação, as desgraças deste mundo é por causa do fanatismo deles. E eles vão tentar guerrear, estão sendo preparados para a grande batalha do Deus Todo-Poderoso. E num momento determinado eles tentarão, mas naquele momento chegará o fim para eles. Cristo aparecerá finalmente em glória e majestade. Mas hoje, o Cordeiro está chamando seus filhos de todos os cantos da terra para a grande reunião. Se você pensava que neste mundo havia 9 religiões e 4.000 igrejas, está errado. Se você pensava que todos os caminhos, todas as igrejas, todas as religiões conduzem a Deus, está errado. Isso não é verdade. Verdade é uma coisa. Hoje, em todas as igrejas, em todas as religiões, em todas as filosofias, em todos os estratos sociais, hoje tem filhos maravilhosos de Deus. Isso é verdade. Agora, na Bíblia só tem 2 igrejas: a igreja da montanha e a igreja do vale. Os cabritos e as ovelhas. As virgens loucas e prudentes. O trigo e o joio. A igreja simbolizada pela mulher vestida de branco, a igreja simbolizada pela mulher vestida de vermelho. Os filhos de Deus, os filhos dos homens. Onde estão as 4.000 igrejas? Onde estão as 9 religiões mundiais? Onde estão todos os caminhos que conduzem a Deus? Amados, eu estou dizendo uma das coisas mais solenes que vocês podem ouvir. Em todos os lugares hoje existem filhos maravilhosos de Deus. Mas você terá que sair de onde você estiver e chegar ao Monte de Sião.
porque é no Monte de Sião, é na sua igreja, que Jesus está querendo reunir seus verdadeiros e sinceros filhos de Deus, que hoje estão espalhados pelos 4 cantos do mundo. Não basta dizer Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Não basta cantar hinos para entrar no reino dos céus. Não basta participar da vida de uma igreja para entrar no reino dos céus. Vejam o que Isaías capítulo 4, versículo 1 diz. Isto me faz tremer, queridos. Vocês podem pensar, o pastor Bulhão está ficando meio radical e dizendo que Deus só tem uma igreja. Não sou eu, querido, eu nunca me atreveria a dizer isso. É Jesus que está dizendo isso e eu não posso deixar de pregar a mensagem de Jesus. Ele só tem uma igreja nesta terra. Não tem muitas igrejas e todos tentando por sua igreja chegar ao Monte Sião, não. Ele só tem uma igreja, a igreja de Deus nesta terra, simbolizada pelo Monte Sião. Vejam o que diz em Isaías capítulo 4, verso 1. 7 mulheres, e na Bíblia, mulher é símbolo de quê? Igrejas. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem. Quem é o protótipo do homem desta história? Quem é o homem por excelência? Eis o homem. Quem? Jesus. 7 igrejas. E que é 7 símbolo de quê? Perfeição, muitas, amplidão, completo. 7 igrejas lançarão mão de Jesus, dizendo: nós comeremos nosso pão. Pão é símbolo de quê? O ensinamento bíblico, a doutrina. 7 igrejas lançarão mão de Jesus naquele dia e dirão: nós teremos nossa própria doutrina, nos vestiremos de nossos próprios vestidos, o único que queremos é teu nome, tira nosso opróbrio. Ah, queridos, não basta cantar a Jesus, não basta reunir-se numa igreja que prega de Jesus, que fala de Jesus. Nos últimos tempos, muitas igrejas deitarão mão de Jesus e dirão: Senhor, não quero tua doutrina, não quero teu ensinamento bíblico, não quero nada, não quero seguir o que está escrito. Aqui diz branco, tudo bem, mas eu vou escolher amarelo. Aqui diz sábado, tudo bem, mas eu vou escolher domingo. Aqui diz assim, mas tudo bem, eu vou escolher assim, mas eu te amo, eu te louvo. Eu não quero tua doutrina, o único que quero é teu nome. Eu quero me chamar igreja cristã. Essa é uma profecia. E que mais diz essa profecia? Continuem lendo. Mas naquele dia, versículo 2: o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, isto é, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Naquele dia, quando todas as igrejas digam a Jesus: Senhor, só queremos teu nome, não queremos tua doutrina, não queremos obedecer tua palavra, só queremos teu nome. Naquele dia, meu Monte Sião estará esperando, disse Jesus. E os que se dirigirem ao Monte Sião e permanecerem no Monte Sião serão salvos. Ah, queridos, hoje estamos vivendo nesses dias. Mas por que existem tantas igrejas em nome de Jesus? Porque não é fácil seguir a Jesus. Subir a montanha não é fácil. Você cansa, você sua, você tem sede, passa fome, muitas vezes cai, escorrega, rola para baixo, teus pés sangram, teus sapatos acabam, você fica olhando o cume, e às vezes se apodera de você o sentimento de que você nunca chegará lá, que está longe demais. O caminho é estreito, é íngreme, é duro, é penoso. Subir a montanha não é fácil. É por isto que poucos sobem para Sião. Mas rolar para o vale
é a coisa mais simples. É só deitar e rolar. É uma religião fácil. É uma igreja simples. Subir a montanha, não. Você não encontra emprego com o sábado livre. Você tem que perder o vestibular por causa do sábado. Você tem que renunciar a uma prova, a um emprego, a um melhor salário por teus princípios. Subir a montanha não é fácil. Agora, descer para o vale é só dizer Jesus, Jesus e acomodar a doutrina de Cristo à tua maneira de ver, a teu conforto, aos teus interesses. Subir a montanha não é fácil. Sabe por quê? Porque você é um jovem, uma jovem. Você tem 20 anos, meu querido jovem. E se você contar a algum colega que você é virgem, vai pensar que você é homossexual. Então subir a montanha não é fácil. Porque todo mundo vai rir de tua cara. Todo mundo vai caçoar dos teus princípios. Subir a montanha não é fácil, porque quando você sai com um grupo de amigos e todo mundo pede cerveja e você pede suco de laranja, o teu colega, a garota de quem você talvez está gostando, olha para você e diz assim: não preferiria mamadeira, leite? Subir a montanha não é fácil, porque você tem que ser diferente. É fácil dizer que você crê em Jesus, que você segue a Jesus e viver como o mundo vive. Agora, querido, eu sei que você sofre porque você não consegue viver à altura dos princípios elevados de Deus. Eu recebo cartas, papéis escritos por você de lutas. Pastor, estou no fundo do poço. Pastor, não tem jeito minha vida. Pastor, estou longe de Deus, estou morto, estou acabado. Querido, lá na montanha está Jesus esperando por você. Mas subir a montanha não é fácil. Às vezes os pés sangram, às vezes você cansa, às vezes você senta e olha para lá e diz: mas meu Deus, chegarei lá? Mas você não está sozinho no caminho. Ele te carregará, Ele te levará, Ele te acalmará, Ele te ajudará a chegar lá na montanha. Agora, rolar para o vale é muito fácil. Você muitas vezes tem que tomar decisões que doem. No primeiro ano do meu ministério, eu estava dirigindo uma série de conferências. Naquela série houve grandes milagros de conversões. Aquele Jorge Roberto que me assaltou foi convertido. Aquela mulher bêbada, prostituta, foi convertida. Mas não somente Deus me deu marginais e prostitutas para Cristo naquela série. A primeira noite havia uma garota muito bonita sentada aqui na frente, muito arrumadinha, parecia uma garota de uma família digna, uma garota muito inteligente, interessada na mensagem. Era uma futura freira. Estava estudando no seminário católico, preparando-se para ser uma freira. E ela estava interessada, porque naqueles tempos eu tinha medo de fazer evangelismo a primeira noite, chegar lá e dizer: eu sou pastor e vou falar de Jesus. Não, eu não fazia isso. Naquelas vezes eu ia dizer: eu sou professor, eu sou jornalista, eu sou um sociólogo. E dizia aos irmãos: não me chamem de pastor, chamem-me de professor, chamem-me de isso. Porque eu pensava que as pessoas não me ouviriam se eu dissesse que era pastor. Mas já passei esse trauma da minha vida. Hoje eu chego e digo ao mundo que vou falar de Jesus, que eles precisam. E as pessoas vêm igual e vêm até mais do que quando eu usava as minhas técnicas humanas antigamente. E queridos, eu fui falando de educação, de temperança, de saúde, e aquela garota anotando tudo, muito interessada. Mas chegou o momento em que eu tinha que apresentar a Bíblia. Então eu disse um dia: amanhã vou dar um prêmio a quem descobrir de que livro, de que enciclopédia eu tirei tudo isso que eu estou falando estas noites. Aí no dia seguinte todo mundo começou a participar do concurso.
Alguém levantou, da enciclopédia tal, não, da enciclopédia qual, não, desta outra enciclopédia. E eu disse, não. Querem saber de onde eu tirei tudo isso que eu falo? E eu já estava preparado. Aqui debaixo do púlpito estava a minha Bíblia, e tirei minha Bíblia. Ah, queridos, quando eu mostrei a Bíblia, aquela garota deu um pulo, como uma fera ferida, assim. E disse, você é um lobo vestido de ovelha. Você é protestante. Lá chamam de protestante aos crentes. Você é crente. Você nos enganou. Você não é professor, não é nada. Você é um crente. Essa Bíblia é uma Bíblia mentirosa. Essa Bíblia é a Bíblia dos crentes. Mas eu já estava preparado. Debaixo da mesa eu tinha todas as Bíblias, em todas as versões, em muitas línguas, para mostrar aquela noite que só existia uma Bíblia, que não haviam várias Bíblias. A Bíblia católica também estava aí. A Bíblia que ela conhecia. E mostrei que tudo era igual, que tudo, mudavam pequenas palavras, mas não mudava o pensamento, porque todas as Bíblias foram traduzidas de um mesmo original. E aquela garota por primeira vez abriu os olhos e percebeu, mas não pode ser. Eu sempre soube que a Bíblia dos crentes é mentirosa. Mas você vê com seus olhos agora, não é? É igual. E aquela garota viu todos os seus argumentos por terra. Foi embora. Mas no dia seguinte apareceu. Tinha conversado com seus professores e agora vinha com novos argumentos. E quando eu apresentava, ela me discutia. Ela me contrariava. E eu com a Bíblia católica, porque nós demos de presente uma Bíblia a cada um, mas ela não aceitou, ela só usava a Bíblia dela. E com a Bíblia dela, mostrava para ela. E as cortinas de seus olhos caíam. E ela dizia, mas não acredito. Mas está escrito aqui em tua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Noite após noite, doutrina após doutrina, depois que ela aceitou Jesus, eu podia ver o sofrimento daquela garota. Ela chorava. Ela dizia, não é possível que minha igreja está errada. Não é possível que meu santo padre está errado. Não é possível. Mas aqui está a palavra de Deus. E isso doía. E numa ocasião eu tive que pedir a ela perdão e dizer, me perdoa pelo que eu estou fazendo. Eu não gostaria de fazer sofrer você, mas aqui está a palavra de Deus. Mas meus avós, meus pais, meus tios, meus primos, você é livre, querida. Ou segue a Jesus, ou segue aos homens. Você é livre. Faltava pouco para o batismo. Um dia eu cheguei na casa dela e ela disse, por favor, não me procure mais. Eu nunca devia ter falado com vocês, mas você me enganou. Se eu soubesse que você era crente, eu nunca teria pisado esse lugar. E é por isso que esse tipo de evangelismo tradicional tem seu valor e a igreja continua apoiando e enfatizando esse tipo de evangelismo, porque há pessoas que nunca entrariam a uma igreja adventista, mas a uma reunião com um programa diferente entrariam. E ela foi contactada desse jeito. Mas ela disse, vou embora agora para o seminário, vou me internar e não vou sair mais, porque minha fé está abalada. E meu erro foi ouvir você. Falei, olha, eu já cumpri com o meu papel. Você tem a palavra de Deus. Vai fugir aonde dele? Se subir ao alto, aí estará ele. Se descer debaixo da terra, ele estará aí. Se for aos montes, ele te encontrará. Onde fugirá da presença de Deus? Mas ela arrumou a mala e disse assim, estou indo. E eu vi ela sair e ir embora. Passou uma semana. O batismo estava mais próximo. Eu estava visitando pessoas e na rua onde ela morava, a única pessoa que ela morava de meu interesse era ela. Mas eu sabia que ela estava interna no seminário, que ela tinha rejeitado tudo. Mas aquela tarde senti uma vontade de entrar naquela rua.
Eu não tinha nada que fazer, mas era uma coisa impulsiva dentro de mim. Tem que entrar nessa rua. E entrei. E quando fiquei em frente da casa dela, senti a vontade de bater a porta. E eu dizia para mim, para quê? Se ela não está, você viu ela indo para o seminário, para se internar, para o convento. Mas havia uma coisa dentro de mim mais forte. E eu bati a porta. A porta abriu-se. Era ela. Se jogou em cima de mim, me abraçou. E chorou como uma criança. Eu não entendia o que estava acontecendo. E ela me disse, pastor, eu fui para o seminário. Passei 2, 3 dias em um desespero. Não podia mais suportar o que havia dentro de mim. Então procurei o padre e me confessei. E disse, padre, eu pequei, eu estive em contato com os evangélicos e eles meteram minhoca na minha cabeça e eu não consigo me livrar disto. E o padre disse, filha, vai pagar a penitência. Tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias. E ela disse, pastor, eu fui. Me ajoelhei diante da imagem da Virgem Maria e comecei a rezar, a pagar a penitência. E de repente, na metade da minha penitência, na minha cabeça batia, não farás para ti imagem de nada que estiver lá nos céus, nem debaixo da terra. Não te inclinarás a ela, nem as honrarás, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, celoso. Ah, pastor, eu não pude mais terminar com a penitência. Deixei tudo. Passaram mais 2, 3 dias. Não podia entender o conflito do meu coração. Voltei ao padre e disse, padre, eu não paguei a penitência, eu não posso mais, não consigo. Porque me lembro do que está escrito na palavra de Deus, não consigo mais rezar diante de uma imagem. E o padre ficou bravo e disse para ela, filha, você está louca. Vai embora do convento, você não tem mais nada que fazer aqui. Ela disse, pastor, há 15 minutos eu cheguei aqui. A minha mala está aí. Eu caí de joelhos aqui na sala. E eu disse a Deus, Senhor, o batismo está próximo. Pela tua palavra, esta é a igreja de Deus. Mas como pude estar errado minha vida toda? Oh Pai, eu não entendo. Eu não sou feliz. Tenho medo de largar minha igreja e correr para esta igreja que, pela palavra escrita, é tua igreja. Oh Deus, faça o que com minha vida? Se tu existes de verdade, se esta é tua igreja, eu te peço um favor. Eu quero que o pastor Bulhão me visite agora, neste momento. E nesse momento eu estava batendo a porta dela. E ela me abraçou chorando e disse, pastor, eu quero ser batizada no próximo batismo. Ela foi para nosso seminário de teologia no Peru e formou-se como instrutora bíblica. Casou-se com Germán Acnuta, um missionário boliviano. Eu realizei o casamento dela. Foram para a África e trabalharam 8 anos na África como missionários. No ano passado voltaram para a Bolívia. Ele é o preceptor de nossa universidade e ela professora de Bíblia em nosso seminário. Talvez esta manhã eu estou pregando para alguém que não é da igreja adventista. Eu vou fazer um convite neste momento. Não é para os membros da igreja, por favor. Não quero que nenhum adventista se levante e venha aqui. O convite que vou fazer neste momento é para os amigos que estão visitando. Eu não sei se existem, entende? Eu não sei, eu não conheço ninguém. Sabe o convite que eu vou te fazer? Se você quiser dizer a Jesus esta manhã, Senhor, como pude ter estado errado a minha vida toda, pensando que estava fazendo a tua vontade, mas eu entendo que tu me estás chamando para o Monte Sião, que tu queres que me reúna em tua igreja,
nesta terra. Então, Senhor, eu vou a Ti para unir-me à Tua igreja, para preparar-me para o santo batismo. E naquele glorioso dia, quando Cristo voltar, eu quero estar presente na grande reunião. Amigo querido, eu sei que o que eu estou te pedindo é muito difícil, mas é uma decisão de vida ou de morte. Ou você vai para a montanha, ou você vai para o vale. Eu não posso te dar outra opção, porque Jesus não te dá. Eu não posso te falar de outra maneira. Eu coloco meu amor no que estou te dizendo. É hoje, é esta a tua oportunidade. Vou pedir a Sonete que venha para cantar da grande reunião que um dia teremos quando Cristo voltar. Quando finalmente estaremos em nosso lar. Agora, enquanto ela orar, ela cantar, eu estarei orando em meu coração por você. Não quero que você se levante. Agora, depois que ela cantar, eu vou pedir que você se levante e você venha aqui adiante, decidindo unir-se a Jesus e a sua igreja no Monte Sião. Mas agora fica em silêncio meditando. Ouve as letras do hino enquanto eu estou orando, para que Deus te ajude a tomar a decisão. Lar, doce lar, em que vou morar, junto ao meu lá meu sofrer terá um fim. Vem, doce lar pra mim. Eu bem sei, Senhor, que aqui não é o meu lugar, mas eu quero em breve ver teus olhos a me olhar. Faz com que um dia eu possa ver teu lindo lar, pois teu rosto quero contemplar. Neste mundo mal me envolve em tentação, e na vida só encontro provação. Há momento que parece que o céu desaparece. Acontece que o céu ressurge quando estou em prece. Satã estremece quando estou em oração, e os anjos maus me deixam e se vão. Eu sei que Jesus Cristo tem poder para me salvar, pois a vida deu por mim. Que amor sem par. Senhor, eu quero sempre ser um filho bem fiel, pois eu quero encontrar-te lá no céu. Senhor, eu quero sempre ser um filho bem fiel, pois eu quero encontrar-te lá no céu.
Estas pessoas que vieram aqui à frente, talvez não se explicam o que estão fazendo aqui, porque nunca pensaram tomar esta decisão. Só que neste momento ouviram a tua voz, o teu chamado, e eles disseram: Senhor, vou para a tua grande reunião. Eis-me aqui. Agora, por favor, Senhor, abraça estas pessoas. Perdoa-as, apaga seu passado e fala-as nascer em ti agora. Abençoa-as em sua vida material, em sua vida profissional, em sua vida familiar. Que sintam a tua mão poderosa dirigindo sua vida. Em nome de Jesus. Amém. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz.